Já estamos conectados com o ex-deputado federal Raul Jungmann, também ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo de Michel Temer. Muito boa noite, ex-ministro Jungmann, seja muito bem-vindo ao Papo Antagonista, é uma alegria recebê-lo aqui. Olha, a alegria é minha, Diego. Boa noite para você e todos aqueles que nos veem e ouvem. É um prazer estar aqui sendo entrevistado por você, sem a menor sombra de dúvida. Eu que sou um leitor assíduo de tudo aquilo que você tem escrito, e tem escrito com muito trabalho e muito bem. Muito obrigado, ministro. Ministro, sempre que tem confusão envolvendo a caserna, a crise militar, eu dou uma ligadinha para o senhor e o senhor sempre, até aqui, me tranquiliza, me traz uma visão um pouco mais ponderada, mais moderada. Vamos lá, não é bem assim, vamos ter calma, tem muita gente com sensatez na caserna, tem muita gente com bom senso. Quero perguntar se o senhor continua hoje com esse mesmo sentimento ou se o senhor vai me deixar um pouquinho mais apreensivo. Olha, eu acho que nós temos aí uma sequência de alguns erros, não é? Primeiro, se inicia com o presidente da CPI, que faz uma agenda banda podre das Forças Armadas. Ele está convocando uma resposta. Nenhuma corporação que defenda a sua honorabilidade, que defenda os seus valores, pode deixar isso passar em branco, ainda mais com o presidente de uma CPI de um Senado Federal. Então, o presidente da CPI cometeu... Oi? Desculpa te interromper, é porque falhou bem no momento que o senhor falou. Então, o senhor não concorda com o uso da expressão banda podre pelo senador Omar Aziz? Não posso concordar. As Forças Armadas, Diego, são absolutamente intransigentes com a corrupção e não compactuam com ela. São valores. Se alguns dos seus membros cometeram desvios, evidentemente eles têm que ser punidos. Mas isso não pode significar de forma alguma que você generalize, nem para a parte, nem para o todo, instituições como são as Forças Armadas. Então, um homem experiente, como é o senador e ex-governador Omar Aziz, não poderia ter cometido esse deslize, esse erro. É inaceitável o que ele fez. Agora, em seguida, nós temos uma nota do senhor ministro da Defesa e os comandantes militares. Duas observações. Eu acho que não era necessário aquela nota. Em primeiro lugar, porque isso poderia ter sido uma resposta através da assessoria de imprensa, simplesmente repudiando, que era o fato, e reafirmando os valores das Forças Armadas, porque é assim que o povo brasileiro vê as suas Forças Armadas, tá certo? Como aquelas que têm valores, né? E dentre esses valores, sobretudo, o respeito à coisa pública e o repúdio a qualquer tipo de corrupção e desvio de dinheiro. Então, isso é uma coisa que não precisava, no meu modo de entender. Além disso, se o ministro da Defesa é o representante político das Forças Armadas, não tem por que também eles assinarem os comandantes em solidariedade. Não é necessário. Então, eu acredito que isso poderia ter começado a refluir a partir da resposta. E a resposta veio, efetivamente, 2 tons acima daquilo que seria necessário, pelo menos o meu entendimento. Em seguida, há um gesto, que é um gesto importante, que foi, segundo você próprio noticiou, que o ministro da Defesa e o comandante do Exército ligaram para o presidente do Congresso e do Senado e colocaram que não estavam atacando o Senado, que estavam se defendendo, etc, etc. E o presidente do Congresso, do Senado, mineiro, como você bem disse, embora aqui tenha sido firme, ele não foi estridente, mas eu assisti o que ele falou, acho que ele foi firme e disse o que precisava ser dito. Ele então diz, olha, o caso está encerrado, foi um mal entendido. E hoje nós nos defrontamos com a entrevista no Globo, que você também comentou, do brigadeiro que venceu o comandante da Força Aérea. Ela foi inadequada, ela significa que, pela primeira vez, nós temos um comandante de força dando um passo além da linha vermelha, que é da participação, pelo que eu entendi, pelas respostas que ele disse, em assuntos que são assuntos políticos e que não dizem respeito a um comandante de força de uma instituição de Estado. De Estado. Por que de Estado? Porque não é governo nem oposição. Forças Armadas, Diego, existem para defender todos e todas as brasileiras e brasileiros e não tomar posição a favor deste ou aquele governo, desta ou aquela oposição. Agora, vamos esperar que a gente possa, digamos assim, Diego, refluir nessa crise que não interessa absolutamente ninguém. Mas, por último, deixa eu te tranquilizar. Erro existem, falhas existem, e eu citei elas aqui. Mas as Forças Armadas, eu lhe asseguro, elas continuam
absolutamente alinhadas com a Constituição e não estão disponíveis para nenhuma aventura inconstitucional o que diz respeito à democracia. Jugman, o governo Bolsonaro, ele tem generais da ativa como parte do seu governo, como ministros palacianos, teve o Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, e foi o que eu comentei agora há pouco na entrevista com o Pacheco. Sempre que questionado sobre esse assunto, as Forças Armadas dizem que é preciso separar uma coisa da outra. Temos no Congresso lá já projetos para proibir generais da ativa de exercerem cargos públicos. O que você pensa disso? Eu penso que boa parte dessa crise pode ser atribuída ao Congresso Nacional, porque ele já passa e muito da hora de regulamentar a presença de militares da ativa no governo, qualquer governo. Vou explicar isso através de um exemplo absurdo, me permita, um exemplo absurdo. Imaginemos agora você, Diego, presidente da República, e imagine que eu sou o comandante do Exército. Então você me liga e diz, comandante, eu quero o Estado-Maior, que são 17 generais de 4 estrelas, comandante, mais 13 generais de 4 estrelas, compõe esse que é o mais alto nível colegiado de decisão da força, de qualquer força. Quero todo o alto comando do meu governo. O que eu posso fazer? Duas coisas. Ou eu admito esse absurdo e aceito, ou então eu peço demissão, porque não existe uma regra que impeça que isso aconteça. É evidente que isso não aconteceria de forma alguma, mas é para demonstrar a responsabilidade que o Congresso Nacional não vem tendo com essa questão. Porque a ele cabe isso. Ora, se ao Congresso Nacional cabe as decisões mais extremas que um país pode tomar sobre si mesmo, que é fazer a guerra e declarar a paz, porque se errar, adeus país, pedaço da nação ou seu próprio povo. Será que ele já não deveria ter assumido essa responsabilidade e regulamentado isto? Porque senão fica exatamente essa situação que é de uma promiscuidade absolutamente inadmissível. Para mim, militares da ativa poderiam estar em 2 lugares. No Ministério da Defesa, sem a menor sombra de dúvida, e no GSI, que faz a guarda do palácio, do presidente, do vice-presidente. Afora isso, não entendo haver razões para militares da ativa estarem, por exemplo, na AGU, para estarem no Supremo Tribunal Federal ou no Ministério da Saúde. Porque militares, eles precisam ser aperfeiçoados, Diego. Eles precisam ser adestrados no seu trabalho, na sua profissão. E, além disso, isso vai representar uma proximidade, uma promiscuidade com o governo e com a política. E eles são o quê? A instituição de Estado, a instituição que defende o país, que defende o povo, que defende a todos nós e a soberania. Então, não há nenhuma razão para que isso não tenha sido regulamentado. Só excepcionalmente, como acontece nos países democráticos, consolidados e assim por diante, é que militares da ativa exercem cargos. Mas esses cargos, como eu já disse e vou repetir, eles são uma exceção. E, atualmente, não existe nenhuma trava, não existe nenhuma regulamentação a esse respeito. O que é ruim para os militares, o que é ruim para a democracia. Por que o senhor acha que parte das Forças Armadas abraçou o bolsonarismo? Olha, eu não diria que, enquanto instituição, eles não abraçaram. Como todos os brasileiros, existem aqueles que são pró-Bolsonaro e aqueles que estão na oposição. Eu acho que o que aconteceu, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a presença de militares em governos anteriores, eles também existiam e estavam lá em bom número. Agora duplicou, ou talvez mais do que isso. E, novamente, volto a dizer, por não responsabilidade, ou melhor, por irresponsabilidade do Congresso Nacional, que eu tenho insistido que já deveria ter feito, tomado esse tipo de providências. Talvez nós não tivéssemos diante da crise que aí está. Então, existe, sim, muitas vezes uma convergência de valores. E houve também um fato que foi o antipetismo, que foi muito exacerbado durante o processo da Lava Jato. E não só o antipetismo. Na verdade, os 3 partidos que faziam o jogo democrático desde o fim do regime militar, início da redemocratização, que era MDB, PT e PSDB, você sabe, eles foram durissimamente atingidos, e também os seus líderes, criou-se um vazio. O eleitor, em 2018, voltou com raiva. Quem é que expressava exatamente esta raiva? Quem era fora do sistema? Exatamente, Jair Bolsonaro. E os militares, como os brasileiros, acredito eu que em bom número, eles apoiaram Jair Bolsonaro. Mas chama atenção para o seguinte, eu
Não falo, não represento Forças Armadas, é importante dizê-lo. Mas pelo que conheço, pelo que converso, pelo que eu tenho ouvido, há um mal-estar crescente com as atitudes do senhor presidente da República, inclusive no meio militar. Presidente, mais cedo... Presidente, me desculpe, ministro. Mas era você o presidente aqui. Mais cedo eu conversei com um cientista político, o Leonardo Barreto, conhecido cientista político. Ele me fez uma análise que eu achei bastante pertinente e até publiquei no Antagonista. Ele disse, ora, quando os generais da ativa topam assumir esses cargos públicos, eles topam jogar o jogo político. E o que a gente está vendo na CPI é também um jogo político. Poderiam ser generais, poderiam ser, como o Pacheco próprio disse agora também na entrevista comigo, poder advogado, jornalista, não importa qual a profissão. Quem estivesse no Ministério da Saúde vai ser investigado no meio desse escândalo aí das vacinas. Não é porque é o general Pazuello, podia ser o jornalista Diego, lá do Ministério da Saúde, né? E aí, para o Leonardo Barreto, os militares estão ou não estão entendendo ou estão fingindo não entender, não compreender, que a partir do momento em que eles toparam isso, eles vão ter que arcar também com o jogo político. Você concorda com isso, ministro? Eu acho que, seja permanecendo na caserna, seja fora da caserna, ninguém está acima da lei. E a lei é clara. A lei é absolutamente objetiva e clara. Quem praticar qualquer tipo de crime contra o bem público, contra os recursos, contra, enfim, a lei, sejamos claros, tem que ser investigado e, se for comprovado que cometeu o delito, tem que ser punido. E aí eu não faço nenhuma distinção a esse respeito. Agora, em observação ao que disse o cientista que você falou, é exatamente por isto, é exatamente por isso. Porque o jogo da política é um jogo com seus códigos, com seus valores, com, evidentemente, partidos e com oposição e governo. E militares não têm que entrar nisso. Militares, eles são instituições nacionais, permanentes, regulares, estruturados de acordo com hierarquia e disciplina. E para eles não há distinção entre brasileiros, não há distinção entre governo e oposição. Eles estão para defender o país e a nação e têm prestado grandes serviços a esse respeito. Têm ajudado a construir o Estado Nacional, têm um histórico de serviços prestados ao país. E não podem nunca se confundir com qualquer governo. Qualquer governo, não só esse como o anterior. Agora, há um problema. O poder político, e aqui vamos chegar no cerne da questão, Diego, o poder político no Brasil, ele não assume essa responsabilidade de dizer qual a defesa que o Brasil precisa. E tampouco qual o papel dos militares nessa mesma defesa. Então, o que acontece? O que acontece é que, na medida em que o poder político, o Congresso Nacional, se exime da responsabilidade que é constitucional dele, os militares passam a assumir, passam a ter, inclusive, a responsabilidade da tutela sobre a existência da nação. E isso significa o quê? Uma irresponsabilidade e uma alienação do poder político com relação à defesa que cabe ao país e o papel dos militares. Então, nós ficamos muitas vezes criticando os militares. Ora, numa democracia, todos somos criticáveis. Democracia não é o regime do consenso, mas sim do dissenso, regulado de acordo com a lei. Pois bem, na medida em que um poder não assume a responsabilidade com a defesa da nação e um militar se dispõe a morrer para defender a nação, ou seja, nós brasileiros, o país e a soberania, evidentemente que ele tem uma enorme frustração ao ver que o poder político simplesmente não entende, não dialoga, não propõe. E outra coisa, para liderar militares é preciso ter projeto para eles e projeto para a defesa nacional. Faço a você uma proposta. Abra o site de qualquer partido do Brasil e procure o que eles estão dizendo sobre a defesa nacional e Forças Armadas. Eles dizem pouquíssimo, platitudes e praticamente nada. Ou seja, o poder político no Brasil, ele não tem liderança porque não tem projeto e não sabe definir qual é o papel a esperar das Forças Armadas brasileiras. Essa é a questão. Ministro, o nosso tempo está esgotando, eu vou pedir permissão aqui para rasgar um pouquinho a cartilha do bom jornalismo, vou misturar uns 3 assuntos para fazer uma última pergunta para o senhor. Mas vou
Vou me fazer compreender. O senhor tem uma posição bastante crítica em relação a essa bandeira pró-armas aí do governo Bolsonaro. O senhor já falou muito na imprensa, em palestras, em lives, da preocupação que o senhor tem com isso. A gente tem, além disso, um presidente que todo dia, praticamente, um dia sim, o outro também, fala que não vai ter eleição se não tiver voto impresso e vai ter fraude, já teve fraude, vai ter fraude sempre, e nunca apresenta prova de nada sobre isso. E a gente tem um temor, em parte das lideranças políticas em Brasília, principalmente da oposição, de que mesmo que não haja uma ruptura institucional, um golpe com tanque nas ruas, que Bolsonaro possa cooptar as patentes mais baixas, ou de uma forma organizada, ou pior ou melhor, não sei o que seria pior, de uma maneira desorganizada, a gente se aproximar das eleições de 2022 e ver policiais, ver baixa patente das Forças Armadas nas ruas, defendendo Bolsonaro, a favor do voto impresso, e se Bolsonaro perder, não vamos aceitar. Pronto, misturei os três assuntos aqui, voto impresso, armas e o risco de confusão no ano que vem, para ouvir os seus comentários sobre esses assuntos, ministro. Sobre armas, mais mortes. Isso é comprovado científica e tecnicamente. Em segundo lugar, o presidente propor armar a população significa, evidentemente, propor, no limite, não é algo que esteja no horizonte, faço questão de destacar isso, uma guerra civil, brasileiros contra brasileiros. Porque exatamente para evitar isso é que nós temos o papel das Forças Armadas. Então, o presidente, quando propõe que a população seja armada, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma força política está pregando qualquer tipo de ditadura ou de quebra do sistema constitucional e democrático brasileiro, significa dizer que ele está propondo romper o monopólio legal da força, da violência legítima do Estado. E, ao mesmo tempo, ele alcança as Forças Armadas, porque o papel dela é defender e sustentar o Estado democrático e a nação. Indo adiante, ao propor também que há uma fraude e sem apresentar provas, ele está alcançando aquilo que é a raiz da representação e da legitimidade da democracia no Brasil. E isso tem que ser muito claramente repudiado, isso tem que se tomar atitudes, porque isso é uma tentativa de levar à perda de credibilidade e da legitimidade da representação democrática. Por último, com relação à questão de possíveis distúrbios. Ora, eles não virão dos militares. Com certeza, isso não virá dos militares. Mesmo de baixa patente, como alguns tendem a achar que existe, isso eu acredito que não vai existir. Agora, nós tivemos algo muito grave que aconteceu na minha cidade, Recife, no meu estado, Pernambuco, que foi a repressão selvagem de uma manifestação ordeira da oposição. Isso poderá servir de exemplo para que outros fatos venham a acontecer, sobretudo em 22? Bom, isso é algo que cabe conjurar. E cabe, desde já, que todas as forças democráticas, os poderes, tomem atitudes, não só cometam de acordo com a lei, mas tomem as devidas precauções para que isso não venha a acontecer. Porque o presidente, quanto mais ele cai nas pesquisas, mais ele eleva esse tom, que é um tom absolutamente antidemocrático. E sejamos claros, é autoritário e alcança os alicerces da democracia. Por isso, é preciso unidade das forças, e mais do que unidade. É preciso repúdio e é preciso que cautelas sejam redobradas para evitar que nós tenhamos problemas destes que eu aqui citei em 2022. E eu espero que essas forças políticas, inclusive a mídia que você também representa, deixe isso absolutamente claro. Ou seja, os alicerces da democracia brasileira construída a duras penas não podem ser violados. Não podemos quebrar a legitimidade democrática. Não podemos envolver Forças Armadas jamais em governo e em disputas políticas. E é absolutamente inaceitável que se excite, que se provoque, que se convoque grupos, sejam eles paramilitares, sejam milícias, sejam grupos policiais, para reagir contra a vontade do povo brasileiro, que é intocável, porque ali está a raiz e o fundamento da nossa democracia. Ministro, Pacheco disse ontem que o assunto estava encerrado, o assunto não estava encerrado. Hoje ele voltou a dizer que o assunto está encerrado. Agora vai? Olha, cada dia com a sua agonia, como já diria Ulisses Guimarães. Mas as regras estruturais, tá certo, que vigiam até aqui, elas continuam. Forças Armadas estão no seu papel constitucional e dali não se afastarão. Presta atenção. Não foi por acaso que nós tivemos
a demissão de 3 comandantes, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também da Defesa, porque eles não aceitaram endossar os atos e as ações de constrangimento de palavras do presidente contra os demais poderes e já os governadores por conta do lockdown. Que isso fique na memória de todos. Erros, excessos acontecem aqui e acolá, mas as Forças Armadas estão absolutamente dentro do seu papel constitucional e dali não se afastarão. Agora, se esse clima, né, ele prospera, se esse clima de ping-pong para lá e para cá continua, então, efetivamente, nós estaremos diante de uma situação preocupante e que cabe a todos nós convidar todos nós a conjurar e evitar que isso se transforme em alguma coisa que não há espaço hoje no Brasil democrático para acontecer. Não tem razão nenhuma. Algumas pessoas falam, vamos aqui falar com franqueza, falar, porque é o golpe, porque é o golpe. Golpe de quem? Mídia não quer golpe, povo não quer golpe, sindicato não quer golpe, igreja não quer golpe, o mundo inteiro não está aí para isso. De onde é que vem esse sentimento? E muito menos as Forças Armadas e as forças políticas. Qual é a força política relevante no Brasil que está defendendo algum golpe, interrupção disso? Não, não. Não há ninguém defendendo isso. Então, esse golpe, vamos se dizer, será um raio em céu azul? Eu não acredito nisso. Agora, é preciso unidade, é preciso resposta, é preciso responsabilidade e, sobretudo, evitar cair em certas esparrelas, em certas provocações que, infelizmente, o Supremo Mandatário da Nação vem incorrendo repetidamente e que tem que ser repelido. Raul Jungmann, me resta dizer assim seja para essa sua última fala. Assim seja. Obrigado pelo papo, um bom fim de semana na medida do possível, descanse e saúde. Obrigado, muito obrigado, Pedro. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.